Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Se um bem material seu estragar e você tiver que levá-lo para o conserto, para uma oficina mecânica se for um carro, para assistência técnica de eletrônicos, caso seja o smartphone ou computadores, ou até mesmo para a loja se for um eletrodoméstico que ainda esteja na garantia. Ou, digamos que você esteja precisando de algumas reformas e reparações na sua casa. Em todos esses casos, você vai fazer questão de detalhar o problema ao profissional que vai realizar o conserto, explicar ao pedreiro, ao mecânico, ao eletricista tudo aquilo que deve ser ajustado, ou simplesmente vai deixar livremente em suas mãos para que ele faça o que bem entender. Mesmo que de repente você não esteja conseguindo perceber a causa real do estrago ou da disfunção, eu tenho certeza que você vai tentar fornecer o máximo de detalhes possíveis sobre aquela situação. Afinal, quanto mais específico for, maiores são as chances de reparação e maior é a garantia de que o resultado final fique de acordo com as suas expectativas, certo? Ou melhor ainda, imagina que você é agraciado pela oportunidade de realizar uma sonhada cirurgia plástica que poderá melhorar de uma vez por todas alguma característica do seu corpo que não te agrada tanto. Diante da primeira consulta com o cirurgião, você irá confiar plenamente no seu trabalho, sem emitir nenhuma opinião de como você gostaria que fosse o resultado? Ou detalhará nos pormenores aquilo que satisfaz as suas intenções? Eu aposto que você fica com a segunda opção, porque nós temos uma preocupação enorme em garantir que os efeitos de um ato reparador material sejam bons e eficazes, exigindo-se, portanto, que o problema, o erro, o defeito, a falha, o desajuste sejam apontados com clareza. Porém, quando precisamos imprescindivelmente reparar um dano imaterial, temos a tendência de ser o menos específico possível. Quer ver? Você com certeza já deve ter pedido perdão por um erro que cometeu sem mencioná-lo com todas as palavras. Algo do tipo, me perdoe se te fiz alguma coisa, ou me desculpe por aquela situação. Se você não fez, alguém já fez isso contigo. A superficialidade do pedido de desculpas pode muito bem denunciar que talvez ele esteja sendo movido mais por obrigação do que por convicção. Quando verdadeiramente e honestamente desejamos reparar um erro, uma atitude de má-fé, uma palavra de ofensa, uma traição, um tratamento grosseiro e estúpido, uma negação de favores, enfim, quando sentimos que quebramos algo que tinha valor e temos a percepção consciente de que precisamos consertar, nós não devemos nos esquivar do aspecto central desse comportamento desagradável. Pelo contrário, é necessário apontá-lo e mencioná-lo com todas as letras. Porque se não temos a coragem de reconhecer e evidenciar um comportamento moralmente reprovado, significa que não nos arrependemos de verdade e muito possivelmente voltaremos a cometê-lo. Externalizar e confessar as nossas debilidades sempre nos livra de continuar sendo dominados por elas. Um pedido de desculpa sem esclarecimento é a atitude de alguém que quer se livrar dos efeitos do erro sem arcar com as consequências do reparo e ainda por cima massageando o ego por ter tirado aquele peso da consciência. Talvez, se você não deixar claro os motivos que te fizeram pisar na bola, a pessoa vai te perdoar e automaticamente é colocado um pano quente sobre o caso.
Mas se você tem a ousadia e retidão para colocar sobre a mesa os pormenores, será criada a oportunidade de mergulhar profundamente nas raízes do dilema, gerando um peso de responsabilidade sobre mudança de comportamento, transformação de caráter e até mesmo sobre a decisão de manutenção ou não do vínculo. E são poucos que estão disponíveis a pagar esse preço. É como ter um celular com a tela quebrada. Tem gente que prefere permanecer dessa forma a ter que arcar com os custos do conserto, mesmo que tenha dinheiro para tal e mesmo que esteja vendo só meia tela. Porém, eu te garanto que viver com as raízes da amargura acobertadas é muito pior. Vacilos não reparados por completo nutrem um ciclo vicioso de danos progressivos. Não adianta aliviar o ego com um pedido de desculpas vago se o gatilho do erro ainda permanece ativo dentro do coração. Eu gosto muito do versículo 8 de Mateus 3, quando João Batista, durante um discurso enérgico, diz: produzam frutos dignos de arrependimento. O arrependimento em questão significa metanoia, ou seja, mudança de pensamento, mudança de opinião, que por consequência gera a mudança de atitudes, porque todo padrão de pensamento determina a conduta. É totalmente diferente do remorso, que se explica como uma inquietação, uma acusação dentro da consciência e uma perturbação mental sobre uma ação que infringiu um código de conduta. O remorso por si só não gera a compensação do erro. Muitas vezes ele até aprisiona a pessoa num reduto de dramatização onde ela se sente quase como uma vítima das próprias atitudes. E vítimas não reagem, vítimas não têm autonomia, vítimas não protagonizam novos enredos. Nós não podemos alimentar remorsos e sim gerar frutos de arrependimento. Obter uma consciência firme que nos estimule a trilhar caminhos diferentes daqueles que trilhamos, que nos incentive a agir de maneira antagônica àquela que nos era convencional. Frutos dignos de arrependimento significam frutos que sejam correspondentes à mudança de pensamento. Ou seja, não basta ter a consciência do erro, e sim gerar algo prático e visível a partir dessa consciência. Lamentar, chorar e implorar por perdão é necessário? Sim, faz parte do processo. Mas tudo isso não se resolve por si só. Depois que o período de lamento passar, é necessário começar a lançar as sementes das novas condutas. Se o erro foi palavras, comece a reinventar o seu vocabulário e utilizar sua boca como ferramenta de bênção. Se o erro foi traição e desonestidade, comece a honrar sua integridade, valorizar os seus relacionamentos e amar de todas as formas. Faça como Zaqueu, o cobrador de impostos. Quando Jesus cruzou o seu caminho, altamente rendido e disposto a mudar a sua vida, Zaqueu disse que daria metade da sua riqueza aos pobres e restituiria financeiramente 4 vezes mais às pessoas às quais cobrou impostos indevidamente. O erro dele era na questão financeira e ele o resolveu de forma correspondente e compensatória. Ele gerou frutos de arrependimento e não um lamento inerte. Lembre-se que as pessoas não enxergam os nossos sentimentos. Elas enxergam as nossas ações. Parafraseando o Padre Fábio de Mello, essa história de, no fundo, ele é uma pessoa boa, não rola. Nós temos que ser agradáveis e íntegros na superfície e não no fundo. Afinal, ninguém é obrigado a ser mergulhador profissional para encontrar tesouros nas profundezas. Não lamente apenas, se arrependa e repare o dano com valentia. A mesma audácia e veemência que você teve para errar, a utilize para consertar o erro. Se o seu arrependimento for verdadeiro e gerar ações práticas,
você com certeza terá um jardim cheio de boas árvores frutíferas. Que Deus te abençoe.